Do lado de fora do jardim, a vida continua. Mas agora a terra é mais dura. O suor pesa mais. O silêncio de Deus parece mais profundo. Adão e Eva carregam no corpo e na memória a perda do Éden. Eles conhecem a beleza de terem sido formados pelas mãos do Criador, mas também conhecem a dor de terem escolhido o caminho da desobediência. E é nesse mundo ferido, nesse chão marcado por espinhos, que nasce a primeira criança da história, Caim. Eva o recebe como quem segura a promessa. Alcancei do Senhor um varão. Há esperança nesse nome, há gratidão nessa frase. Mesmo depois da queda, mesmo depois da expulsão, mesmo depois das lágrimas, a vida não parou. Deus ainda permite nascimento. Deus ainda sustenta o fôlego. Deus ainda abre o ventre para o futuro. Depois nasce Abel, irmão de Caim. 2 filhos, 2 vocações, 2 caminhos diante do mesmo Deus. Abel se torna pastor de ovelhas. Caim se torna lavrador da terra. Um caminha entre rebanhos, o outro trabalha o solo. Ambos vivem no mundo que seus pais herdaram após o Éden. Um mundo onde tudo ainda vem de Deus, mas nada mais vem sem luta. O campo precisa ser cultivado. Os animais precisam ser guardados. A vida exige cuidado, esforço e dependência. E ao cabo de dias, chega um momento sagrado. Caim traz ao Senhor uma oferta do fruto da terra. Abel também traz uma oferta, mas o texto nos faz olhar com atenção. Abel traz dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ele separa o primeiro, ele entrega o melhor. E então vem uma das cenas mais misteriosas e profundas do início da Bíblia. O Senhor atenta para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atenta. O texto não nos dá todos os detalhes, não descreve o altar, não explica o sinal visível, não abre todos os motivos, mas revela o essencial. Deus vê mais do que o presente nas mãos. Deus vê o coração de quem oferece. A oferta nunca foi apenas sobre coisas, era sobre confiança, era sobre reverência, era sobre aquilo que se entrega quando ninguém mais está olhando. E Caim percebe, ele entende que algo em sua oferta não foi recebido, mas em vez de se examinar, ele se fecha. Em vez de se aproximar, ele se endurece. A ira cresce dentro dele, e seu semblante descai. O rosto de Caim se torna uma janela da sua alma. Há uma sombra nele, uma sombra que ainda não virou ato, mas já começou a ocupar espaço. E então Deus fala: antes do crime, vem a misericórdia. Antes do sangue, vem o aviso. Antes da queda de Caim, vem a voz do Senhor chamando-o à consciência. Por que te iraste? E por que está descaído o teu semblante? Deus não pergunta porque desconhece. Deus pergunta para despertar. Como fez com Adão no jardim, como fez com Eva após a serpente. Deus entra no silêncio humano com uma pergunta. E a pergunta de Deus é uma porta, uma oportunidade, um caminho de volta. Porventura, se procederes bem, não, se há de levantar o teu semblante. Ainda havia saída, ainda havia tempo. Caim não estava preso ao que sentia. A ira podia ser confessada. A inveja podia ser dominada. O coração podia ser corrigido. Mas Deus continua, e suas palavras atravessam os séculos. Se não procederes bem, o pecado jaz à porta. A imagem é assustadora. O pecado está à porta, como um animal de tocaia, como uma força agachada, esperando uma fresta. Não entra apenas porque existe. Entra quando é acolhido. Entra quando a ira ganha abrigo. Entra quando o ressentimento recebe alimento. Sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Aqui está a primeira grande batalha fora do Éden. Não é uma batalha contra reis, não é uma batalha contra exércitos, é a batalha do coração. Caim está diante da escolha que todos nós, de alguma forma, enfrentamos. Ou domina o pecado, ou será dominado por ele. Ou escuta a voz de Deus, ou seguirá a voz escura que cresce dentro de si. Então Caim fala com Abel, seu irmão. O texto é breve, não nos conta as palavras. Talvez tenha sido um convite, talvez uma conversa comum. Talvez Abel não soubesse que caminhava para a morte.
Eles vão ao campo, o lugar de trabalho de Caim, o espaço aberto, a terra que ele cultivava. E ali no campo, Caim se levanta contra Abel, seu irmão, e o mata. A primeira morte humana não vem pela velhice, não vem por acidente, não vem por uma fera, vem pelas mãos de um irmão. O pecado que entrou no mundo no capítulo anterior, agora mostra seu fruto amargo. Primeiro, a ruptura com Deus, agora a ruptura com o próximo. A inveja se transforma em violência, a ira em sangue, a rejeição interior em assassinato. Abel, o pastor, cai sobre a terra, e a terra recebe o primeiro sangue humano. O silêncio do campo é rompido por uma realidade terrível. O homem, criado à imagem de Deus, agora mata aquele que também carrega essa imagem. E novamente Deus pergunta: onde está Abel, teu irmão? É uma pergunta que ecoa até hoje. Onde está teu irmão? Onde está aquele que foi colocado perto de ti? Onde está aquele cuja vida também importa diante de Deus? Caim responde com mentira e desprezo: não sei. E depois acrescenta: sou eu o guarda do meu irmão. A resposta revela uma alma ainda mais escura. Ele não apenas matou, ele recusa a responsabilidade. Ele transforma a comunhão em indiferença. Ele trata o irmão como se não tivesse valor. Mas Deus não aceita essa mentira. Nada fica escondido diante do Senhor. Nenhum sangue inocente desaparece no pó. Nenhuma injustiça é esquecida no campo. Deus diz: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. O sangue tem voz. A dor tem voz. A vítima tem voz diante de Deus, mesmo quando os homens tentam silenciar. Abel não fala mais na terra, mas seu sangue clama ao céu, e Deus ouve. Então vem o juízo. A terra que abriu a boca para receber o sangue de Abel, agora se torna sinal de maldição para Caim. Ele, que era lavrador, verá a terra negar sua força. Aquilo que era sua vocação se tornará peso. Aquilo que era seu campo se tornará testemunha contra ele. Caim será fugitivo e vagabundo na terra. Sem raiz, sem lar interior. O pecado prometeu controle, mas entregou exílio. Prometeu alívio, mas trouxe medo. Prometeu vitória sobre o irmão, mas trouxe solidão. E Caim, diante da sentença, não fala da dor de Abel. Não fala do luto de seus pais. Não fala do mal que cometeu. Ele fala do peso da própria punição. É maior a minha punição do que a que eu possa suportar. Ele teme ser lançado da face da terra, teme ficar escondido da presença do Senhor, teme ser encontrado e morto. E nesse momento a justiça de Deus se mistura com uma misericórdia que surpreende. Caim é culpado, Caim é condenado, Caim não volta ao campo como se nada tivesse acontecido. Mas Deus também impede que a violência se multiplique contra ele. Quem matar a Caim, 7 vezes sobre ele cairá a vingança. E o Senhor põe um sinal em Caim, para que ninguém que o encontre o fira. Mesmo no juízo, Deus limita o derramamento de sangue. Mesmo diante do assassino, Deus ainda preserva a vida. Isso não apaga o pecado, não diminui a gravidade, mas revela algo profundo sobre o coração divino. Deus não é indiferente à justiça, e também não se alegra na espiral da vingança. Então Caim sai da presença do Senhor. Poucas frases na Bíblia carregam tanto peso. Ele sai, afasta-se, habita na terra de Nod, ao oriente do Éden. O Éden já estava perdido para seus pais. Agora Caim se move ainda mais para longe. A história humana segue adiante, mas segue marcada por distância. Ainda assim, a vida continua. Caim conhece sua mulher. Ela concebe e dá à luz Enoque. Caim edifica uma cidade e lhe dá o nome de seu filho. É como se o fugitivo tentasse construir permanência. Como se aquele que perdeu estabilidade quisesse levantar muros. Uma cidade nasce no mundo ferido, e com ela, uma linhagem. Enoque gera Irade. Irade gera Meujael. Meujael gera Metusael. Metusael gera Lameque. Os nomes passam como passos no pó da história. E então Lameque aparece. Ele toma para si 2 mulheres, Ada e Zila. Com Ada nasce Jabal, o pai dos que habitam em tendas e possuem gado.
Nasce também Jubal, pai de todos os que tocam harpa e flauta. Com Zila nasce Tubal-Caim, fabricante de todo instrumento cortante de cobre e de ferro. E sua irmã é Naamá. Aqui vemos a cultura florescendo. Tendas, gado, música, instrumentos, metal, arte, trabalho, criatividade. Mesmo longe do Éden, a humanidade ainda carrega dons, ainda inventa, ainda compõe, ainda constrói. A imagem de Deus não desapareceu, mas algo está profundamente quebrado, porque no meio desse progresso, a violência também amadurece. Lameque canta para suas mulheres, mas sua canção não é de arrependimento, é de orgulho. Ada e Zila, ouve a minha voz. Escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras. Ele se gaba: matei um homem por me ferir, e um mancebo por me pisar. Se Caim tentou esconder seu crime, Lameque o transforma em poema. Se Caim temeu a vingança, Lameque se exalta nela. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 77 vezes. O pecado cresceu. A violência já não se esconde. Agora se canta. Agora se celebra. Agora se usa como identidade. E isso nos confronta. Porque Gênesis 4 não é apenas uma história antiga, é um espelho. Quantas vezes a ira bate à nossa porta? Quantas vezes o ressentimento se deita no limiar do coração? Quantas vezes o sucesso do outro parece uma ameaça? Quantas vezes o rosto descai antes que a boca confesse? Deus disse a Caim que o pecado estava à porta, e essa imagem continua viva. O pecado raramente entra gritando. Ele se aproxima devagar, como comparação, como inveja, como mágoa cultivada, como orgulho ferido, como desejo de provar que estamos certos, como vontade de ver o outro cair. E o Senhor ainda pergunta: por que te iraste? Não para nos humilhar, mas para nos salvar de nós mesmos. Há momentos em que a maior graça de Deus é interromper o nosso caminho antes que seja tarde. Uma pergunta, uma inquietação, uma palavra que nos chama de volta, um convite ao arrependimento. Caim ouviu, mas não obedeceu, e o resultado foi morte. Por isso, este capítulo nos ensina que a vida espiritual não está apenas nos altares, nas ofertas e nas palavras sagradas. Ela está no modo como lidamos com o irmão. Não há adoração verdadeira que despreze o próximo. Não há oferta bonita que esconda um coração dominado pela inveja. Não há caminhada com Deus que ignore a pergunta: onde está teu irmão? Talvez hoje essa pergunta encontre você de outro modo. Onde está o irmão que você feriu com palavras? Onde está a pessoa que você abandonou na indiferença? Onde está aquele cuja dor você preferiu não ver? Onde está aquele contra quem você guarda silêncio, frieza ou desejo de vingança? Ser guarda do irmão não significa controlar a vida do outro. Significa reconhecer que ninguém é descartável. Significa entender que Deus ouve sangues que o mundo tenta enterrar. Significa viver com responsabilidade, compaixão e temor. Mas Gênesis 4 não termina com Lameque. Não termina com a canção da violência. Não termina com a cidade de Caim. A história volta para Adão e Eva dá à luz outro filho. Seu nome é Sete. Ela diz: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Há luto nessa frase, mas também há esperança. Abel morreu, Caim partiu. A família foi rasgada pela tragédia, mas Deus ainda dá. Deus ainda sustenta uma linha de promessa. Deus ainda faz brotar vida em solo de perda. E a Sete nasce um filho, seu nome é Enos. Então, o capítulo se encerra com uma frase luminosa: foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Depois do sangue, uma oração. Depois da violência, um clamor. Depois da cidade marcada pelo orgulho, homens e mulheres começam a invocar o nome do Senhor. Essa é a esperança que atravessa a escuridão. O pecado é real, a morte é real, mas Deus
não abandona sua criação. E ainda há pessoas que levantam a voz. Ainda há corações que buscam. Ainda há um nome a ser invocado. No próximo episódio, a história seguirá pela linhagem de Adão. Veremos nomes, gerações, anos, nascimentos e mortes. Veremos a humanidade caminhando sob a sombra da mortalidade. Mas também veremos uma luz rara, brilhando no meio da genealogia. Um homem que andou com Deus, e não foi mais visto, porque Deus o tomou. Se você deseja continuar essa jornada pela Bíblia, como uma grande história viva, profunda e cinematográfica, inscreva-se no canal. A cada capítulo, caminharemos juntos pelas páginas sagradas, com reverência, com atenção e com o coração aberto para ouvir a voz do Senhor.